Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguiu reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter uma experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Pode obstinar! A alma do negócio é o produto. Igual uma pessoa, eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. Viu? O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria, um bordo que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro. Estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem um outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Empreenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, E também a Atom da Carol Paiva. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esse momento que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja missionário que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, o seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou Rodolfo Tamborim e tenho a honra de ser o facilitador dessa nossa aula, desse nosso bate-papo sobre tecnologia e a sua longevidade saudável. É isso mesmo que você vai poder acompanhar comigo hoje. Como será que a inteligência artificial vai poder aumentar o seu lifespan, o seu tempo de vida, mas não só quantidade de dias vividos, mas qualidade nesses dias vividos. Esse é o grande desafio da nossa humanidade. As pessoas vivem mais, só que não necessariamente melhor. Existe uma tendência, você sabe disso, nos últimos 15 anos de vida, as pessoas passam cada vez com mais remédios e menos qualidade de vida. Se eu te perguntasse, você se considera uma pessoa saudável? Como você conseguiria mensurar a sua resposta? O que você precisaria pensar para conseguir responder se você é uma pessoa saudável ou se você está saudável? Na maior parte das vezes, as pessoas consideram estar ou ser saudável por não tomar nenhum remédio, não ter um diagnóstico, ou não ter nenhuma doença ou queixa ou sintoma aparente. Isso seria o mínimo para o ser humano. Da mesma maneira que você não ouve essa iluminação que está em cima de mim, assim deveria ser o nosso corpo. Nós não deveríamos ouvir os sintomas de dor, dificuldade, de qualquer tipo de reação química que o seu corpo possa estar tendo. Isto seria o nível ótimo, mas sabemos que não é tão fácil assim. Nessa nossa aula você vai poder conhecer características e curiosidades do seu corpo
e como o futuro da nossa saúde está sendo coordenado pela genética preditiva. Muito vai se falar, e você vai me lembrar dessa aula aqui, quando você ouvir sobre a medicina ou a saúde ou a nutrição de precisão. É sobre esse nosso tema que pode ser que um dia faça parte, e eu espero que faça parte da sua vida, para que você possa verdadeiramente responder aquela minha pergunta. Sou ou não sou saudável? Então vamos começar. Como as inovações tecnológicas de inteligência artificial em genética preditiva irão mudar totalmente o que você conhece como saúde no mundo inteiro? E eu começo provocando você com uma pergunta muito interessante. Onde mora Deus? Será que ele teria um lugar especial em cada um de nós? E talvez eu vou trazer a ciência, por incrível que pareça, para responder isso para você. O código de Deus. Me acompanhe. O que nós descobrimos em 2020? O que o mundo descobriu em 2020? A fragilidade do ser humano. Nós passávamos por uma síndrome que eu chamo de síndrome da imortalidade. Achávamos que éramos imortais. Nós temos, de certa forma, isso com a gente. Comigo não acontece, eu não preciso pôr o cinto de segurança agora, só vou até ali. Mas quem nos garante que esse até ali é 100% seguro? Não temos essa garantia. Mas, no fundo, passamos por essa síndrome. E, principalmente, os jovens, os mais jovens, sentem essa imortalidade. E conforme nós vamos chegando mais perto dos 30, depois dos 30, nós começamos a entender que, sim, algumas coisas podem acontecer com você, mas como eu posso fazer para evitá-las? E o Covid, por exemplo, veio para nos mostrar o quão frágeis nós estávamos com a nossa saúde. Talvez nós não estávamos olhando para otimizar a saúde, porque se tivéssemos, o cenário seria diferente. O que as pessoas mais vão desejar a partir de 2020? Longevidade saudável. Como eu comecei a nossa conversa, vivemos mais, mas não necessariamente a nossa qualidade de vida acompanha. Mas como é possível se conseguir uma longevidade saudável? Otimizando a saúde. Só existe esse caminho. Se tem uma coisa que as pessoas estão com muito medo, ou ficaram com muito medo depois de 2020, é se tornar grupo de risco. Ninguém quer ser grupo de risco. Mas qual remédio eu tomo para não ser grupo de risco? Nenhum. Somente otimizando a tua saúde é possível você verdadeiramente se considerar saudável. Mas para que isso seja possível, precisamos compreender a individualidade bioquímica de cada indivíduo, do ser humano. Como a gente consegue conhecer a sua individualidade bioquímica? Como nós conseguimos entender como você funciona exatamente respeitando todo o seu DNA e sua individualidade? Para responder essa pergunta, eu trago esse mapa na tela. Esse mapa nós estamos vendo a Loma Linda na Califórnia, Nicoya na Costa Rica, Icária na Grécia, Okinawa no Japão e nós temos ali a Ogliastra, que fica na região da Sardenha, na Itália. O que todos esses lugares, esses países possuem em comum? A alimentação? Não necessariamente, porque você possui culturas totalmente diferentes. O que se come em Okinawa no Japão não necessariamente se comeria na Costa Rica, ou em Icária, ou em Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. O que esses países possuem em comum? Eles são considerados de Zona Azul, The Blue Zone. A Zona Azul ela foi desenvolvida e estudada a partir das pessoas que mais conseguiam chegar e passar dos 100 anos de vida. Os famosos centenários. Essas pessoas que conseguiram esticar o tempo de vida com qualidade, possuíam características muito interessantes. E a principal delas era que, instintivamente, culturalmente, essas pessoas respeitavam os seus genes.
Nessas regiões houveram pouquíssimas mudanças na alimentação, no estilo de vida. Ou seja, os ancestrais que coordenaram todos os genes de todas essas pessoas que hoje vivem lá, permaneceram-se próximos desses ancestrais. Ou seja, o estilo de vida dessas pessoas de hoje permaneceu-se ainda muito próximo de quando era há 100, 200, 300 anos atrás. Isso faz toda a diferença, porque apesar de eu e você estarmos na época da digitalização global, nosso estilo de vida mudou muito da forma que o nosso DNA foi feito para receber. Quanto mais perto nós formos do verdadeiro estilo de vida, que eu incluo alimentação, tempo de sono, qualidade de sono, hidratação, qualidade da água, poluição eletromagnética, quanto mais próximo do nosso DNA, das nossas origens, dos nossos genes, nós estivermos, melhor e maior será a nossa qualidade de vida, assim como as pessoas que vivem em todas essas regiões da Zona Azul, centenários com qualidade. O mapa genético consegue nos instruir em todo esse jogo. Imagine você sendo apresentado a um jogo que nós chamamos de vida. Esse jogo possui inúmeras regras e cada regra influencia positivamente, te dando pontos positivos ou pontos negativos, que não necessariamente o jogo te pune hoje, mas pode ser que daqui 5, 10, 20 anos esse jogo vai poder te punir. Imagine agora você jogando esse jogo sem conhecer nenhuma dessas regras. O quão difícil seria você vencer um jogo das quais as regras você não conhece. É praticamente tentativa, acerto e erro. Assim, infelizmente, nós vivemos. Nós não conhecemos as nossas regras do nosso jogo. Por não conhecer as regras do nosso jogo, a gente pode acertar ou pode errar. Seguimos aquilo que nós conhecemos que os nossos pais fazem, seguimos aquilo que o blogueiro da moda dita, seguimos aquilo que você acredita que é o melhor para você, mas o quanto isso faz sentido para você. Através do mapa genético, nós temos a possibilidade de entender essas regras do jogo. O que funciona ou não para você, não mais ninguém. Em todos os aspectos que você possa imaginar. Tempo de sono, qualidade, capacidade de hidratação, necessidade de nutrientes, vitaminas, minerais, qual seria a melhor alimentação para você, quais alimentos o seu corpo tem compatibilidade ou não. Tudo isso nós conseguimos entender através do seu mapa genético. Lembra que eu falei da saúde de precisão? É isso que nós estamos falando. Sem o mapa genético, fica muito difícil acertar de primeira em otimizar a sua saúde. Mas para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre o mapa genético, essa palavra genética, que você com certeza a partir de agora em diante vai ouvir muito falar em veículos de comunicação, em pessoas que você possa seguir nas redes sociais, fique atento a essa palavra. O projeto Genoma foi um consórcio de 18 países que mudou tudo. Até em 1990, acreditava-se que tínhamos ao redor de 50 mil genes. Em 2003, foi descoberto que, na verdade, temos entre 20 e 25 mil genes. Conseguimos entender, através do projeto Genoma, quantidade de genes. Quantos genes o ser humano, eu e você, nós tínhamos. Em 2003, tivemos a noção da quantidade, para depois ser possível saber o que cada um desses 23, 25 mil genes fazem exatamente. Qual é a função deles no nosso corpo. Para isso, precisou-se de milhares, milhões de pesquisas científicas para a gente poder saber o que nós sabemos hoje. E só estamos começando. Vejam só, em 1991, ali indo para 92, como você pode ver no gráfico, no comecinho do gráfico, você começou a ter um número bem tímido, praticamente que inexistente, de publicações
científicas no PubMed e citações. Quando você observa ali, quando chega em 2003, que tem essa barra rosa, né, dentro desse gráfico, você observa que há uma curva fortemente, curva em J-shape, né, uma curva que sobe agressivamente, porque depois de 2003, com o projeto Genoma concluído, com a quantidade de genes que o ser humano possui, foi possível centros de estudo, de pesquisa avançado, começar a publicar o que cada gene do ser humano pode fazer. E isso mudou toda a nossa história. E aí, a partir dali, ali do gráfico só marca a partir de 2008, mas hoje nós temos publicado, saindo publicações, 2,5 milhões de publicações a cada ano que passa. Esse número só aumenta e vai continuar aumentando cada vez mais, justamente para poder nos permitir individualizar tudo o que for possível na nossa vida, dos remédios que a gente toma, dos suplementos que nós tomamos, dos alimentos que comemos, do tempo que dormimos, até mesmo, por que não, as pessoas com quem nos relacionamos. Isso é uma curiosidade super interessante para trazer para vocês. As nossas células. O ser humano, nós somos um amontoado de células, nós temos 30 trilhões de células no nosso corpo. 200 tipos diferentes dessas células. Células do sangue, da pele, neurônios, dos ossos. O tempo de vida de cada célula varia. Por exemplo, o teu sangue, em torno de 120 dias ou em torno de 4 meses. Células brancas, os seus leucócitos, as células de defesa do seu corpo, 13 dias de vida. As células do seu cólon, do seu intestino grosso, por exemplo, 4 dias. As células do fígado, os hepatócitos, 18 meses de vida. Depois, ao turnover, todas essas células elas conseguem se regenerarem, ficarem jovens de novo. As células do cérebro, dos olhos, toda a vida. Ou seja, o tempo de vida do cérebro e dos olhos é um tempo que não consegue se ter o turnover dessas células. Por isso que os olhos são um grande alvo de envelhecimento. A linha da área da medicina que começou a usar antioxidantes, vitaminas e minerais foram os oftalmologistas. Por quê? Para proteger os olhos do estresse oxidativo. Os olhos são órgãos extremamente elétricos, assim como o cérebro, com músculos extremamente habilidosos. Você consegue piscar muito rápido, movimentar um olho para o outro, para um lado, para o outro, extremamente rápido e o tempo inteiro, ainda mais agora, estamos em contato com irradiação de diversos tipos, do seu celular, do seu computador, da sua televisão, do sol, e isso gera estresse nos olhos. E por uma célula que tem um tempo de vida tão longo assim, ela precisa de ajuda externa, e o estilo de vida faz toda a diferença para a saúde dos seus olhos e para a saúde do seu cérebro. E quantas células nós produzimos? 2 a 3 milhões de células vermelhas por segundo. 173 a 259 bilhões de células por dia. Vamos falar do coração? Quantas batidas? Em torno de 115 mil batidas por dia. Quanto sangue é bombeado? Mais de 9 mil litros por dia. Isso seria em torno de galão, um homem comparado do lado de quanto que teu coração consegue bombear de sangue por dia. Seu intestino, quantas bactérias vivem no teu trato gastrointestinal? 40 trilhões. E aí, se você lembrar lá de células, parece que então nós temos mais bactérias no corpo do que células. Pois é, se fôssemos levar ao pé da letra, seríamos um ser bacteriano, não celular, pela quantidade de células, de bactérias que vivem em nós, mais do que células. E quantas espécies? Mais de 1000 espécies dessas bactérias. Peso dessas bactérias no teu corpo, de 0,9 gramas, 900 gramas, né, a 2,3 quilos do seu corpo é de bactérias microscópicas, ou seja, é um volume absurdo. E a qualidade dessas bactérias faz muita diferença na tua qualidade de vida, na tua longevidade, na tua capacidade de manter o peso e como você consegue evitar doenças que estão na sua genética. A diversidade dessas bactérias
para serem mais positivas do que negativas, geram longevidade saudável. Uma das características daqueles países que nós vimos que estão no Blue Zone, na Zona Azul, são países que têm um consumo de fermentados, alimentos fermentados. E esses alimentos fermentados conseguem modular, colocar de volta nesse ambiente do trato gastrointestinal essas boas bactérias que fazem a diferença na sua longevidade saudável. O peso do teu cérebro, 1,3 quilos, ou seja, você tem mais bactérias do que o próprio peso do seu cérebro. Falando nele, 1,3 quilos, neurônios, você tem mais de 100 bilhões de neurônios. Se você tirar um pedaço do tecido cerebral, que seja do tamanho de um grão de areia, só ali você teria aproximadamente 100 mil neurônios. Os seus intestinos possuem 100 milhões de neurônios. Ora, você já deve ter sentido emoções na barriga. A gente aqui no Brasil tem o costume de dizer um frio na barriga. Apesar de ter sido o cérebro que estava ansioso, mas você sente muitas das suas emoções refletidas no seu trato gastrointestinal. Por isso que comumente se diz que o cérebro e o intestino possuem um eixo que se comunica. Aquilo que você come influencia a qualidade das suas emoções, influencia a qualidade do teu raciocínio, da tua memória, da sua longevidade dos neurônios. Por isso, uma alimentação adequada, personalizada para você, muda todo o jogo da sua saúde. 100 milhões de neurônios conectados no seu intestino, há um porquê disso. Nada que o seu corpo tem é por um acaso ou foi só aleatório. Tudo existe um porquê, talvez ainda a gente não saiba todas as respostas. Nós temos a maior velocidade de informação. Nós temos uma comunicação de 431 km por hora. Tanto que, se você bater na sua mão desse jeito, sugiro que você faça isso na sua casa agora comigo. Você bate e você sente imediatamente o toque, não é? Só que para você sentir, os neurônios que estão na sua superfície precisam conduzir a informação aqui, informar o cérebro e devolver para cá para você poder sentir aqui. E é praticamente imediato, 431 km por hora nesse espaço. É veloz demais, não é? Quanto oxigênio o teu cérebro consome? 20% de oxigênio e sangue do seu corpo. Imagine que você tem todos esses órgãos e 1/5 de todo o volume de oxigênio que você respira vai para ele. Glicose, sangue. O cérebro é uma máquina que não descansa. 24 horas por dia, gastando muita energia para você. Poder capaz de gerar 23 watts de potência. Isso é a célula. A célula que vamos retomar aqui aquela aula de biologia. Lembra disso? Na aula de biologia lá do ensino médio, às vezes do ensino fundamental, nós começamos a entender um pouco mais sobre genética. A gente falava de DNA, falava de RNA e eu quero fazer uma recordação dessas aulas que são muito importantes para a gente entender o que vamos continuar falando aqui hoje para você. A célula humana, ela contém tudo isso que você está vendo nessa imagem. É uma imagem que começa no zoom lá dentro do DNA, naquela bolinha no meio daquela outra bola, que é a sua célula. E aí você tem esse X que marca o cromossomo, e desse cromossomo você imagina como um novelo de lã que vai tirando e vai chegando até nos nucleotides. Isso que está escrito ali do lado direito da imagem da mulher. Nucleotídeos, que são esses pedacinhos coloridos que se ligam formando o seu DNA. Pois bem, você imagina então esses nucleotídeos como se fossem uma escada que você tem os degraus dessa escada. Então imagina você torcendo essa escada, fazendo ela virar uma espiral. Imagine que os degraus dela acompanham essa torção e sem esse degrau você não consegue usar a escada. Essa escada não serve para mais nada. Assim como são o nosso DNA e essas pares de base que nós chamamos do DNA. Essas bases que você está lendo ali, adenina, guanina,
citosina e timina, você consegue codificar, dar informação para que aquela célula específica produza alguma coisa, trabalhe. Esse DNA você tem em todas as suas células, tirando o sangue. Todas as células que possuem o núcleo, você tem essa informação dentro dela. Mas por que isso é importante agora, Rodolfo? Você vai entender aqui. Bom, a célula contém um núcleo, esse núcleo contém um cromossomo, 23 pares de cromossomo. Quando a mamãe e o papai se juntaram para ter você, eles juntaram esses cromossomos. O DNA, que dentro desse DNA tem os genes. E são esses genes que a gente consegue ler através dos exames genéticos e dizer para você informações valiosas sobre a sua individualidade de vida. Por exemplo, genes, quantos? O ser humano tem 25 mil genes aproximadamente. O cachorro tem 19 mil genes. A pulga tem 31 mil genes. A uva tem 30 mil genes. O arroz, 38 mil genes. E o Covid-19, 6. Agora, se você for comparar, você não pode dizer que a quantidade de genes é o que importa, não é? Porque se fosse, o arroz seria muito mais complexo do que você. A uva também. A pulga também. O que nos difere em termos de complexidade e maravilha não é a quantidade de genes, é como eles se combinam para gerar você. Muito mais complexo do que os nossos amigos que estão na tela. Então, qual é a verdadeira diferença entre nós? Nós temos 0,1% de diferença. Eu e você somos 99,9% iguais. Nós temos as mesmas informações genéticas. E só é preciso 0,1% de diferença para que o Superman da esquerda seja diferente do Superman da direita. Todos nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Porém, geneticamente, a diferença é pequena. E é isso que eu costumo dizer, que pequenas mudanças geram grandes resultados. 0,1% mudou totalmente entre mim e você, não é verdade? Diferença essas que nós estamos falando de 6 milhões de mutações ou polimorfismos. Polimorfismos são características que deixam você um indivíduo diferente. Por exemplo, aquilo que acomete mais de 1,5% da população é considerado um polimorfismo. E aquilo que é menos de 1,5% da população, nós chamamos de mutações. O olho claro é um polimorfismo. Não é tão raro a menos de 1,5% da população, mas ainda assim, na maior parte da população, é diferente. E isso é um polimorfismo. Você já deve ter visto, aquelas pessoas que têm as covinhas quando sorri, também é um polimorfismo. São equívocos genéticos que não são tão ruins assim, mas existem polimorfismos que podem fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida em termos de te trazer uma doença ou não. Então, qual é a nossa diferença? Quantidade versus complexidade. Nós estávamos falando do arroz, que tem 38 mil genes, comparado ao ser humano, que tem só 25 mil. Porque o arroz não é tão evoluído quanto nós. Imagine você trazendo na sua casa um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem 10 mil peças. Você e mais 4 colegas, vocês 5, vão montar esse quebra-cabeça. Garanto que, com o trabalho em equipe, vocês 5, em algumas horas, vocês montam esse quebra-cabeça. 10 mil peças, em algumas horas, montado. Agora imagine você levando para a tua casa um jogo de xadrez, um tabuleiro de xadrez, que tem bem menos peças do que as 10 mil do quebra-cabeça. E você e o teu amigo vão começar a aprender a jogar. Em algumas horas vocês não conseguem aprender a jogar xadrez. Apesar de ter bem menos peças, a combinação, as regras do jogo dessas peças são muito maiores do que as das 10 mil do quebra-cabeça.
Isso é a nossa diferença entre os nossos genes, que são menores, com o do arroz. Nós temos uma complexidade. Nós somos o xadrez, o arroz, a pulga, a uva é o quebra-cabeça. No DNA nosso está determinado individualmente, com alta precisão, o que o indivíduo tem e terá ao longo de toda a sua vida, em termos de características psicocomportamentais. Essa são uma das características que a gente mais costuma comentar entre nós. Nossa, você tem o jeito do seu pai. Você, quando está bravo, você é igual à sua mãe. São características que você vem trazendo de várias pessoas que estavam antes de você para cá, os seus ancestrais. Características nutricionais, uma das minhas preferidas. Existem alimentos que para todas as pessoas pode ser maravilhoso, mas para você não funciona. Eu vou dar o meu exemplo. Banana e abacaxi, para mim, eu sou totalmente incompatível. Eu não posso nem me alimentar. Existem alimentos que servem para você e existem alimentos que não vão servir para o outro. Isso torna a resposta de qual é a melhor dieta para mim? Óbvia, a melhor dieta para você é a feita para você. Esta é a melhor alimentação para você, sempre. Características funcionais, como que tuas células funcionam. Lembram que cada célula daqueles trilhões possui um DNA lá dentro. Esse DNA é o chefe da fábrica, que codifica e ordena que as proteínas sejam feitas. Estas proteínas levam a funções. Cada ser humano possui uma função diferente das outras. Algumas pessoas podem dormir 8 horas, outras 4, 5, 6 horas já é o suficiente e outras precisam de mais tempo. Como você funciona é totalmente individualidade bioquímica sua. Características estruturais. Essas são as características que a gente conhece desde sempre. Desde quando alguém nasce, a gente ouve isso. Nossa, tem o nariz da avó, tem os olhos do pai. São características da sua estrutura física, cor da tua pele, dos seus olhos, estrutura dos teus fios capilares, como que você aparece, essa carcaça externa, comparado com as pessoas que vieram antes de você. Eu, por exemplo, herdei os meus olhos da minha avó, característica estrutural. Características agora reacionais, essa é fantástico. Te pergunto, você que está me assistindo, se você tomar um café às 7 da noite, você dorme tranquilo, bem, ou você teria dificuldade para dormir? Se a gente fizesse essa pergunta no auditório lotado, você ia poder observar uma pesquisa ao vivo, em que uma parte desse auditório diria que poderia dormir sem problema, e a outra parte diria que não conseguiria dormir da mesma qualidade. Perderia o sono, ficaria agitado, ficaria ansioso. Por quê? Se o café é o mesmo. O café é o mesmo, a cafeína é a mesma, mas como você a metaboliza é totalmente diferente. Isso nós chamamos de características reacionais. Como você reage a substâncias, a remédios, por exemplo. A cafeína, aproveitando o momento dela, ela é metabolizada principalmente por uma enzima que nós chamamos de citrocromo P450, ou CYP1A2. CYP1A2 é a abreviação de citrocromo P450, 1A2. Essa enzima pega a tua cafeína e degrada, destrói ela numa velocidade. Se você tem a CYP1A2 lenta, numa velocidade devagar, preguiçosa, ela vai pegar essa cafeína e lentamente ela vai degradar. Ou seja, a cafeína vai passar por mais tempo no seu corpo, te dando mais estímulo. Se você toma esse cafezinho às 7, 8 da noite, o teu corpo, por ser um metabolizador lento, não vai conseguir ter tempo suficiente para degradar e eliminar essa cafeína, fazendo com que essa cafeína fique mais tempo no seu receptor, atuando no seu receptor. E isso vai te deixar mais estimulado. Se você for um metabolizador rápido, são aquelas pessoas que rapidamente conseguem degradar a sua cafeína. São aquelas pessoas que nem sentem muitos estímulos com o café. Podem até tomar café para dormir. Se forem, às vezes, tomar um pré-treino, que tem uma concentração de cafeína
já considerável para a maior parte da população, às vezes precisam tomar o dobro para conseguir ter o estímulo que a cafeína precisaria. Por quê? A CYP1A2, CYP1A2 é super ativada, não tem preguiça de trabalhar e trabalha com uma velocidade tão grande que ao cair a cafeína, ela já começa a ser degradada no intestino, fígado e já é eliminada pelo seu corpo. Isso são as nossas características reacionais e temos para tudo. Uma linda área da genética que vai ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais força, é a da farmacogenômica. Quais remédios são bons para você? Qual analgésico, anti-inflamatório, remédios, tratamentos quimioterápicos, qual aquilo que o teu corpo vai ter mais benefícios e menos malefícios? Isso nós conseguimos entender conhecendo a sua genética. Suscetibilidade a doenças. Talvez aquilo que as pessoas têm mais receio de descobrirem é isso. A suscetibilidade para suas doenças faz com que você consiga evitá-las, não apenas descobrir o que você vai ter. Genética nunca foi e nunca será sentença de nada. É apenas uma informação que você carrega com você. Você sabendo ou não, ela está aí. Agora, se você sabe, existem caminhos epigenéticos, tratamentos, terapias, aconselhamento epigenético, ou seja, epi é acima da genética, o teu estilo de vida, o teu ambiente, o que você faz ou deixa de fazer na tua vida pode acelerar o processo de manifestação da doença ou retardar ou silenciar a manifestação dessa doença. É por isso que nós estamos falando de poder viver mais e melhor através do seu estilo de vida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre nós, a Transceptor. A Transceptor é uma empresa que está sediada, uma empresa israelense, sediada em Tel Aviv, que conserva ainda a nossa sede científica. Desde 2014 ela já vem em operação oficialmente em CNPJ, em empresa. Desde 2011 se vem desenvolvendo 3 coisas através da inteligência artificial israelense: o Big Data, a precisão e a credibilidade. Quando nós falamos de exames genéticos, quando nós falamos de empresas que conseguem fazer laudos genéticos, você precisa estar atento para 3 coisas: a quantidade de informação, de dados que essa empresa possui, a precisão desses exames, porque você está recebendo um mapa sobre você. Você não iria andar na sua cidade, por exemplo, usando um mapa da década de 50. Você vai precisar usar um mapa atual. Constantemente saem novos genes, novas publicações, novos marcadores. E que se esta empresa de genética não estiver constantemente atualizando o seu banco de dados, você perde o segundo item, a precisão. Você não consegue calcular o risco que você tem em desenvolver uma determinada doença ou as suas características, que a gente estava falando um pouco atrás. E, obviamente, a credibilidade, o quanto de ciência existe por detrás desses seus laudos, desses laudos das empresas, que você talvez, agora que pode ser que esteja recebendo essas informações pela primeira vez e queira fazer algum tipo de exame, de algum mapeamento, como que você consegue saber sobre a credibilidade disso? São os 3 pilares que nós devemos estar sempre atentos quando se fala de genética preditiva. Predizer condições pessoais sobre genética. A Transceptor, por exemplo, essa empresa israelense, ela tem um sistema de inteligência artificial, um super algoritmo conquistando 99% de acurácia, de precisão nos resultados. Hoje, são o dobro de algoritmos. Nós temos mais de 15 algoritmos, mas 6 desses algoritmos proprietários integrados são esses que conseguem raciocinar como uma rede neural, pensar e entregar os laudos para os profissionais de saúde, médicos e de hospitais com toda essa precisão de 99%. Por exemplo, a tecnologia exclusiva da Transceptor ela é capaz de ler mais de 3 bilhões de pares de base de cada indivíduo. Lembra que eu falei da escada e do degrau da escada? Aquilo lá que nós temos como pares de base são fundamentais e quanto mais pares de base
a empresa de genética consegue extrair e interpretar de cada indivíduo, maior a precisão do resultado do laudo. A tecnologia de inteligência artificial. Quando eu comecei a falar com vocês aqui hoje, eu falei sobre inteligência artificial na saúde. A inteligência artificial ela não vem para substituir nada, ela vem para aumentar a capacidade de raciocínio e precisão. E essa inteligência artificial é uma rede neural capaz de ler, interpretar e performar tarefas em mais de 22 milhões de publicações científicas no Biobank. Este Biobank é o maior biobank de conteúdo genético do mundo, proprietária totalmente da Transcepta. Esses algoritmos desenvolvidos em Israel são interconectados, especialmente desenvolvidos para performar a mais precisa análise genética e predições para os cuidados da saúde humana. Vamos levar só um comparativo entre as principais empresas mundiais em termos de quantidade de genes e de marcadores num painel. Por exemplo, o nosso está em primeiro lugar, a Transcepta, quantidade de genes avaliados no painel de nutrição, ok? Painel de nutrição, temos 1.071 genes e ali um pouco mais para frente, 3.053 marcadores, totalizando pouco mais de 4.100 marcadores no total. Comparativamente com os demais, no mesmo ramo de nutrição, painel genético de nutrição do mercado. Essa diferença aumenta drasticamente a precisão do seu mapa, constantemente atualizado para poder ajudar o teu profissional de saúde a acertar com você de primeira. Esses são os nossos painéis, por exemplo. Você pode encontrar painel hoje no mundo de diabetes, nutrição, baby test, pediátrico, o do coronavírus, de hormônios de metabolismo, de doenças neurodegenerativas, cardiovascular, longevidade, oncologia, saúde do homem, saúde da mulher, vitaminas, minerais e antioxidantes, autismo e comportamental. Todos esses painéis conseguem direcionar aquilo que você tem de características únicas e que podem ser evitadas. A Transcepta, por exemplo, teve a grande honra de participar de um estudo em 2020, o qual deu notoriedade em várias revistas, como Forbes e outros canais de notícias, sobre o desenvolvimento de um laudo, de um exame, que identifica geneticamente a sua suscetibilidade ao Covid-19. Nós estamos documentados na ONU, que fez um chamado, um apelo às empresas de alta tecnologia que pudessem ajudar como poder mapear e melhor entender a pandemia de 2020. E nós tivemos a oportunidade de entender a vulnerabilidade e suscetibilidade nossa, do ser humano, com o Covid-19, juntamente com a Universidade de Washington, que pôde nos enviar o vírus, inclusive em laboratório, para que a gente possa entender o que estava acontecendo. Por exemplo, esse painel de suscetibilidade ao Covid-19. Observe que você tem nesse painel individualidades únicas, nossas, realmente únicas, que faz com que o vírus, que está desenhado com essa bola cheio de, parece que tem pregos, né, enfiados nela, se conectando num receptor ali embaixo. Este receptor pode ter uma maior expressão dele, ele tem uma maior expressão para fora da célula e uma maior suscetibilidade do Covid, do coronavírus, entrar e ativando-se na célula. Ou você pode ser a bolinha da direita, mais para a direita da tela, que o coronavírus está entrando, mas não ativado. Ou seja, aquele receptor, geneticamente em você, tem uma menor expressão e uma suscetibilidade normal, ou às vezes até baixa. Esses são os receptores e os ativadores. E isso foi identificado em 2020 e fez uma diferença gigantesca para que a gente pudesse entender melhor o que estava acontecendo com o ser humano na época de 2020. E dentro do nosso laudo, você consegue identificar a sua suscetibilidade de contrair, evolução para quadro severo, a tempestade de citocinas, que é um grande agravante para casos graves, e cuidados intensivos na UTI. Suscetibilidade, por exemplo, a doenças, outra característica dos nossos painéis. Você consegue ver um desenho
do corpo humano, em que ele é colocado em parte mental, sensorial, cérebro, tireoide, pulmões, estômago, coração, pâncreas, rins, intestinos, próstata, estômago e articulações. Todos eles com cor em que o vermelho é o altíssimo risco em desenvolver o problema. Por exemplo, nessa ilustração, no estômago, você pode ver que gastrite está em vermelho, favorecendo geneticamente essa pessoa, esse indivíduo, a desenvolver gastrite com muito mais facilidade. Por exemplo, podemos entender metabolismos da sua vitamina D, que foi amplamente divulgada e falada, inclusive de 2020 para cá, sobre a vitamina D e a tua imunidade. A vitamina D, ela tem um metabolismo muito peculiar e totalmente coordenado pela sua genética. Faz total diferença para o teu médico, nutricionista, quem esteja cuidando de você, orientar você em corrigir os níveis de vitamina D, baseando-se na velocidade de cada enzima que vai pegar essa vitamina D e jogá-la para um lado ou para o outro do seu corpo. Dependendo das suas condições genéticas, as doses precisam ser reajustadas. Olhem só, todos esses nomes, genes A, B, C, A1, A, B, C, B1, todos eles são genes envolvidos e coordenativos no metabolismo da sua vitamina D. Ou seja, quando você está tomando um sol, lá por volta do meio-dia, esse sol toca na tua pele, essa pele ela vai produzir através do colesterol a substância que vai ser ativada no hormônio D, o hormônio da vida, muito importante para a tua saúde. Só que até este substrato, essa matéria-prima que saiu da tua pele, caiu na tua circulação, até ela chegar e virar vitamina D, existe um complexo sistema que ela vai passar. E a minha resposta vai ser diferente da sua. E a farmacogenômica, esse é o grande passo para a humanidade. As pessoas elas vão poder se orientar e tomar remédios com uma segurança muito maior do que hoje nós temos. Nós conseguimos olhar fase 1, fase 2 e fase 3 do quê? Da metabolização do teu fígado. O teu fígado ele consegue ter uma capacidade de degradação, de destruição de qualquer fármaco ou substância, porém depende da velocidade de cada enzima. E olha ali, na fase 1, nós olhamos o citocromo P450, como eu havia falado anteriormente, e você vê a setinha, em que a setinha para cima você tem o normal aumentado, a setinha vermelha bem para cima você tem o super rápido, velocidade muito rápida, o azul para baixo teria lento, e isso faz diferença, porque se o fármaco, o remédio que você vai estar tomando, você degradar muito rápido ele, a dose para você precisa também ser ajustada, da mesma forma que falamos da cafeína. Metabolismo de neurotransmissores. Você consome uma banana. Essa banana tem um aminoácido ali que se chama triptofano, como está ali no comecinho da cascata, lá em cima. O triptofano ele vai poder chegar a virar serotonina e lá embaixo melatonina. Só que para isso acontecer, depende de várias enzimas, de necessidade de vários nutrientes para você ter, por exemplo, uma boa estabilidade mental, bons níveis de serotonina, enxergar um mundo mais cor-de-rosa. E sem você conhecer esse metabolismo, fica difícil acertar com você de primeira. Por isso a diferença de um laudo em mãos te guiando dentro do seu próprio mapa. Quais são os benefícios disso tudo então? Conhecer as suas suscetibilidades a doenças, começar o tratamento correto para a prevenção, viver mais e melhor, corrigir o metabolismo para a longevidade saudável, processo de envelhecimento, reduza o impacto do envelhecimento, porque envelhecer estamos fazendo desde que nascemos. Ficar velho é opcional. Psicocomportamental, conheça a ti mesmo, já diziam os gregos antigos. Intolerância, o que não é bom para você. E a resposta sua aos fármacos, aos remédios. O que será eficiente ou tóxico para mim? O corpo humano adoece dentro apenas daquilo que sua genética permite. Nós da Transcepta, eu como fundador e CEO, agradecemos a oportunidade de estar trazendo para você a boa nova, aquilo que há muitos anos já se fala e vem em pesquisas, mas que agora vai poder chegar e estar muito mais presente e muito mais real na nossa vida. O que talvez há 20 anos
era mais perto da ficção científica. Hoje, a Transceptor consegue trazer para você o científico e deixa a ficção de lado. Muito obrigado. Continue assistindo toda essa programação com todos os outros grandes nomes do empreendedorismo e de vários segmentos que o Summit Êxito 2022 está trazendo para você. Eu fico por aqui, a gente se vê no topo. Até lá! Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade. Nesse sentido, desconstrua atitudes capacitistas como ficar surpreso quando uma pessoa com deficiência concluiu a graduação após o doutorado, o pós-doc, etc. Não entender como consegue cuidar de seus filhos. Parabenizar o profissional com deficiência por ter feito um bom trabalho, quando não faria o mesmo por um profissional sem deficiência. Dizer que o PCD parece tão normal, se oferecer para ajudar quando ele não pediu ajuda, não levar em conta as dores de uma pessoa com deficiência que tenta conversar com você sobre isso e para tentar animá-la diz algo do tipo: tem gente em situação pior. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30 você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.